E aí, pessoal, mais uma live hoje. Não vamos falar de direito, né? Hoje nós vamos falar sobre problemas psicológicos. Hoje a convidada especial é uma psicóloga. Vamos aguardar aqui um pouquinho. A doutora Juliana acabou de entrar. Deixa eu te colocar aqui. Vamos aguardar um pouco. Vamos informar os seguidores. Olá, Ju, tudo bem? Oi, Nívia, tudo bem? Graças a Deus. Então, acabamos de entrar ao vivo. Tem Sheila, Felipe, pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo. Hoje o tema é bem interessante. Doutora Juliana é psicóloga. Hoje não vamos falar de direito, né? Chega. Hoje é sobre psicologia. Ju, você pode se Isso. apresentar, por gentileza? Desculpa que eu não tava te escutando direito. Tava. Repete pra mim. Você pode se apresentar? Vamos lá. Eu sou Juliana, sou psicóloga cognitivo-comportamental. Atualmente já tenho 9 anos que atuo na clínica e 8 anos que também sou psicóloga da Unimed Metropolitana do Agreste. Já na área de pela área de atenção à saúde. Atualmente eu também atuo lá na clínica e faço grupos e consultoria. Também sou formada em Direito, não fiz a OAB, somente sou formada, mas não sigo a carreira da advocacia. Nunca segui, na verdade. O meu objetivo era ter conhecimento. O que Na eu realmente verdade, foi sei fazer. loucura. Ó, fez duas faculdades ao mesmo tempo, porque eu estudei com ela, né? Isso. O que eu realmente sei fazer é a psicologia. Então, a advocacia foi somente para entender um pouquinho mais desse universo, né? Não me arrependo, mas eu vi que não era muito a minha praia, mas admiro muito a todos que continuam nessa caminhada, que não é fácil, Não. não é? E atualmente também com tudo isso que vem acontecendo, tem mexido muito, inclusive com a justiça, com essas últimas notícias também, né? Que a gente tem visto. Realmente não tá fácil, Não. mas É muita a gente precisa se desgraça, né? reinventar. É muita desgraça Isso, e sobra tudo para vocês depois, para consertar a cabeça, né? É muito doido para um país só. isso. E aí a Trabalho gente tudo muito. precisa. E aí todo mundo está precisando se reinventar, né, nesse momento. Acho que todas as profissões, isso tem chegado muito, tem batido muito, inclusive a psicologia, a maneira de como está sendo apresentado esse novo modelo online, esse modelo de videochamada, para a gente ainda é muito novo Uhum. também. Nessa minha experiência de agora tem dado bastante certo, mas com criança ainda é muito complicado. A gente precisa da cooperação dos pais, porque com adulto eu tenho achado bastante, tá dando muito certo. Tá dando muito certo. Com a criança ainda não dá. Mas eu entendo também que nem todas as áreas de atuação a gente consegue fazer dessa maneira online. Não consegue. E tá todo mundo se adaptando, né? Nessa nova modalidade online. Perfeito. E aí eu te pergunto, né, como as pessoas estão se portando diante dessa pandemia, né? Essa quarentena em casa, muitos divórcios, muita gente que foi demitida, salário foi diminuído. O que eu tenho percebido é que, assim, no primeiro momento as pessoas estiveram um pouco mais angustiadas com o que é que eu tenho percebido na prática, agora que a gente está realmente acompanhando algumas pessoas. As pessoas têm estado um pouco mais calmas, algumas. Outras têm continuado aflitas com essas mudanças de emprego, de criar uma nova rotina. E aí vão surgindo as novas e antigas. Novas para alguns, as patologias que vêm apresentando, que eu nunca tive uma ansiedade tão extrema, eu nunca tive um medo tão grande.
eu nunca tive uma necessidade tão grande de buscar um apoio. E aí tá surgindo essa necessidade cada vez maior desse apoio, de buscar um profissional para ajudar, né? E tem outras pessoas, eu tenho estado muito feliz, pelo menos na minha atuação clínica, as pessoas que eu vinha acompanhando antes, as pessoas que eu já vinha acompanhando há algum tempo estão estabilizadas. Eu tenho estado muito feliz com isso, estão mais estabilizadas. As pessoas que estavam acompanhando mais recente precisaram mais de um apoio. Mas eu entendo que esse momento é um momento de incerteza. É um momento de dúvida para todo mundo. E o que é que eu tenho falado? Vamos viver o hoje. O que é que você sabe hoje? O que é que está acontecendo na tua vida hoje? Como você pode lidar com o hoje? E aí, o hoje fica mais fácil. Porque se eu estou ansiosa agora, eu vou utilizar algumas técnicas para diminuir essa ansiedade. Se eu estou angustiada agora, eu vou utilizar algumas técnicas de diminuir essa angústia. Então, trabalhar o hoje fica muito mais fácil do que você idealizando aquele amanhã que a gente não sabe como vai. Uma pessoa hoje me disse uma coisa que eu concordo. É uma dúvida muito grande. Então, assim, a gente não sabe quando vai acabar. A gente não sabe como vai ser amanhã. E a gente imagina o que mais tem angustiado as pessoas e tinha que, assim, eu tenho controle da minha vida. E aí a gente percebe que esse controle não existe. Eu digo muito às pessoas que eu atendo uma das primeiras sessões assim, a gente tem aquela falsa sensação de controle. Vamos imaginar que você está no teu trabalho, que você vai sair do teu trabalho e você vai para sua casa. Você tem a ideia que você dura 5 minutos para chegar na tua casa. Tá, e aí de repente, se o pneu furar no meio do caminho, você vai conseguir chegar na tua casa? Não. Então aquela sensação, aquele controle passa a não existir mais. Caiu por terra. Então a gente tem que entender que a gente tem planejamento, a gente precisa se planejar. Só que aí nesse momento de incerteza, o planejamento de muita gente não tá saindo como deveria sair, como as pessoas gostariam que saísse. E aí elas viram para mim e diziam: e aí, como é que vai ficar a minha vida? Como é que vai ficar meu planejamento? Eu tenho dito muito assim: a gente vai precisar atrasar um pouquinho esse planejamento, mas a gente não precisa fazer com que ele morra. A gente pode sim adiar um pouco isso, mas a gente precisa acreditar. Primeiro de tudo, a gente tem que ter fé para acreditar. Não estou falando de religião, estou falando de acreditar que alguma coisa vai ser diferente. E aí eu utilizo muito e pergunto a todo mundo: o que é que te dá energia? Às vezes a gente não para pensar. Com essa questão do coronavírus, está surgindo muito caso de ansiedade, está surgindo muito transtorno do pânico, está surgindo pessoas que já estavam com o pezinho na depressão e que às vezes ainda está. Quais os sintomas do pânico? Quais seriam os sintomas, assim? Geralmente a maioria é falta de ar constante, a sensação de que vai morrer, um aperto no peito, um formigamento. São os sintomas principais que as pessoas... um mal-estar, uma angústia, uma vontade de vomitar. São os sintomas principais, uma dormência no corpo que as pessoas me relatam diante do transtorno do pânico. Mas dentro dessa sensação, aquele medo que vai morrer. A ansiedade o pânico são picos de ansiedade, picos máximos de ansiedade. A ansiedade é bem parecido, mas não tem aquela sensação de que vai morrer. A ansiedade você entra mais naquela sensação de que, eita, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que vai acontecer alguma coisa com os meus? E quem é que em algum momento não para pensar nisso? Né? Quem é que a ansiedade não faz parte do nosso perfil de personalidade. Mas nós temos momentos ansiosos. E aí a gente precisa aprender a controlar esses momentos ansiosos. Já na depressão, a maioria das vezes você se encontra num estado mais melancólico, onde você está triste
por mais de 15 dias, ou até 15 dias, mais de 7 dias, na verdade, você fica triste e você não consegue ter muito ânimo, às vezes você não tem, ou diminui ou aumenta a vontade de comer, a vontade mesmo de comer, o sono oscila, às vezes você perde o sono, ou então você dorme demais. Você fica triste, chora mais, você fica mais sensível. Então, assim, mas às vezes as pessoas mascaram um pouco isso, não conseguem identificar. Você fica um pouco sem energia, com humor deprimido, com um pensamento mais improdutivo, com um pensamento mais negativo. E muitas vezes você não percebe que você vai entrando nessa situação. E quando você já vem perceber, você já está num estado que está bastante complicado para sair. Mas o que é que eu digo? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa parar e pensar. A gente não para pensar. Primeiro, em quem a gente é. Tem muita gente que tem dificuldade de dizer quem você é. Aí fica lá, pensa. Quais são as coisas que você gosta de fazer? Muita gente não sabe. Então, se você tem dificuldade de se encontrar com você mesma, imagina numa quarentena, onde praticamente não está se podendo sair de casa, que você precisa se encontrar com você mesma e que você precisa desacelerar. O que eu mais escutava de pessoas que estavam comigo sendo acompanhadas é que eu tô na correria, eu não tenho tempo, eu não posso parar. Você atende dia de sábado? Porque dia de sábado eu consigo, porque na semana eu não consigo. E aí, agora a gente está sendo obrigado a parar, obrigado a se entender melhor no comportamento de não estar naquele corre-corre do dia a dia. E aí é difícil. E aí é difícil porque as pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas não estão acostumadas a desacelerar, a parar, a entender quem ela é, a entender quais são as coisas que você gosta de fazer e quais são as coisas que te dão energia no seu dia a dia. A maioria das pessoas tem dificuldade de responder essa dentro da sala de terapia. Quais são as coisas Tem que se conhecer primeiro, né? Precisa se conhecer, né? Exatamente. Esse processo de autoconhecimento não é um processo tão fácil. E aí, quando você se vê, tem algumas pessoas que estão sozinhas em casa, entre quatro paredes, tendo que estar com você mesmo. E estar consigo mesmo não é fácil, né? Então, assim, é importante que a gente utilize esses momentos para que a gente possa se conhecer. É importante que a gente utilize esse momento para que a gente possa parar para refletir. O que é que a gente pode fazer nesse momento? Se eu estou tendo sintomas de ansiedade, ou se eu estou tendo algum outro sintoma, será que não é o momento de eu parar para poder conseguir me cuidar? De eu parar para olhar para mim, para olhar para os meus? Eu acho que o principal é criar uma rotina e continuar uma rotina. Dentro de casa. Será que não tinha um monte de coisa que você fazia uma listinha ali, que você tinha isso aqui eu não fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui, e agora que você tem a oportunidade de fazer? Atividade física é outra situação principal e essencial. A atividade física nos ajuda a diminuir a ansiedade, nos ajuda a manter um equilíbrio. E a atividade física você pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar. Eu tenho orientado muito esses vídeos que tem na internet de atividade física. Outra coisa que a gente pode fazer é respiração, para manter bem, para diminuir a ansiedade. É o relaxamento também. Tem no YouTube. Meditar também seria bom? Fazer meditação? Com certeza, a meditação é uma das principais técnicas de redução de ansiedade. Respiração e meditação são as principais técnicas de redução de ansiedade que tem mais eficácia. E pegar um livro para ler, um livro que nunca mais você tinha parado para ler, assistir um bom filme, assistir uma série, estar com a família. Hoje eu estava atendendo e aí eu fiz uma pontuação para uma pessoa que eu estava atendendo e eu dizia assim, que engraçado, você precisou ter uma situação dessa de ter que parar para que você pudesse entender que qual é o seu melhor lugar, a sua casa, quem são as melhores pessoas para estar em sua companhia,
a sua família. E aí, às vezes, precisa ter um choque desse para poder conseguir entender isso, né? Mas, às vezes, a gente precisa passar por situações não tão boas, não tão confortáveis, para sair da nossa zona de conforto. Sim. E essa é a realidade, não é? Perfeito. Então, assim, E eu assusta, tenho... né? Assusta, porque assim, foi de forma muito abrupta. A gente ouvia falar que estava em outro país, estava muito, tudo muito distante da gente, né? Quando chega, todo mundo pega de surpresa, salário diminuiu, gente demitida, e você nessa incerteza. E nós temos o grande hábito de querer controlar tudo, controlar o futuro, que a gente não consegue. Exatamente. E assim, os trabalhadores também estão com bastante insegurança e incerteza, né? As pessoas estão angustiadas, será que eu vou conseguir manter o meu trabalho? Será que eu vou conseguir? E aí a resposta é que talvez sim, talvez não. Mas se não, a gente precisa pensar em algo para fazer. A gente precisa pensar em algo que a gente pode conseguir fazer. Seria o Nem, plano ou A, então plano B? Teria que já plano definir, né? C. Plano A, plano B, plano C. Se um for dando errado, a gente vai indo, né? E isso, eu sei que nem todo mundo tem essa habilidade, nem todo mundo tem essa força de vontade para conseguir pensar em tanta coisa assim, mas também está tendo muito profissional de psicologia, profissional de saúde, que está ajudando gratuitamente as pessoas. E aí a gente tem que buscar os meios para ajudar as pessoas. Né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que correr atrás das pessoas, dos meios que a gente consiga para sobreviver, seja ela financeiramente, seja ela emocionalmente, seja ela da maneira que for, não é? A gente precisa buscar ajuda, a gente precisa também pedir socorro se for o caso, se for a situação. Eu tenho dito assim, vamos pensar assim, o que é que a gente precisa agora? A gente precisa do básico. Agora a gente tem que se manter no básico. E aí, Eu costumo passar... falar assim, Ju, diante da situação, né, que a gente trabalha muito com empresa e com funcionário, é que a gente fala, cara, agora é comer. O dinheiro agora é para comer, não é para comprar carro, não é para comprar roupa, não é para comprar mais nada. O dinheiro é para comer. Vamos esperar passar E isso. se faltar, por acaso, o dinheiro de comer, você precisa sim bater na porta do seu vizinho, bater na porta de um familiar. E eu tenho visto, isso tem aflorado muito agora nesse tempo, é a solidariedade e a empatia com o outro. Eu estou muito feliz que eu tenho visto, sim, essa empatia. Recentemente, eu encontrei com um profissional de saúde e estava muito abalada com essa situação. A pessoa chorava muito e estava muito angustiada, porque, poxa, estava ali exposta a essa situação de risco. O medo das pessoas está muito grande. Quem é que quer pegar essa doença? Não é? Eu não quero, você não quer, quem é que quer pegar? Mas não existe um tratado que vá se dizer, não vamos pegar. Não, o que a gente pode é tentar se proteger o máximo possível e evitar de sair de casa quem pode sair. Eu não estou tendo essa opção. A empresa que eu trabalho está trabalhando com um turno reduzido, mas continua trabalhando. Uhum. E eu tenho que sair de casa. É claro que eu não saio totalmente tranquila, mas eu tomo todos os cuidados possíveis para que quando eu volto para casa, as minhas filhas não peguem. Porque quem é que quer que seu filho pegue alguma coisa? Quando eu chego em casa, e aí eu costumo dizer até os pais e as mães que estão na mesma luta que eu acho que eu também, tá sem escola, as duas em casa. Eu tenho que ser, além de psicóloga, além de trabalhar, além de ajudar as pessoas, eu tenho que ser a professora da minha filha dentro de casa. Coisa que eu ensinava a tarefa, era mais fácil. Eu não estava ensinando a ela as coisas que ela aprendia na escola, que ela evoluía na escola. Eu não sou professora. Então, eu preciso também... E quantas pessoas estão precisando utilizar e ter outros papéis, né, dentro de casa? Juliana, esses papéis não geram ansiedade? Geram ansiedade. Mas parem para analisar. Em todos os momentos, as crianças também se acostumam. A gente também se acostuma com a nova rotina, com a nova situação. Quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu fazia quando chegava em casa era logo dar um abraço, dar um beijo nas minhas filhas. Hoje, elas já sabem. Eu chego em casa, tem um cesto de roupa na porta de casa, eu já tiro a roupa, já deixo lá, corro pro banheiro. Elas não mais vêm me abraçar. Elas já esperam
que eu tome banho, quando eu saio do banheiro, aí as duas vêm me abraçar. E aí a gente cria essa rotina e cria uma nova rotina. E aí a gente se acostuma. Nós somos seres adaptáveis, então a gente vai se adaptando, se acostumando com aquele novo, com aquilo que vai acontecendo, E não vai é? acalmando, Assim, né, Ju? Vai tá acalmando mais, né? e aí vai passando os dias e vai acalmando. Aquilo que a gente não tem como mudar, que não é possível a gente mudar, a gente precisa se adaptar e encontrar uma melhor maneira da gente se adaptar àquela situação. Ah, eu estou triste, eu estou infeliz, eu vou me adaptar a isso. Não, não é isso. Mas às vezes nós passamos por alguns momentos que a gente precisa sim buscar, desculpa, buscar essa adaptação desses momentos que a gente está passando. E aí a gente precisa trazer mais uma vez, trabalhar a resiliência, trabalhar a compreensão de como a gente vai fazer isso, tentar utilizar essas principais técnicas para diminuir a ansiedade, para se ajudar. Tem pessoas que conseguem se ajudar de uma maneira melhor, tem pessoas que têm mais dificuldade de se ajudar, mas cada um sabe o que te fortalece, o que faz com que você se sinta melhor, não é? E eu, Por e eu assim, exemplo, Juliana, como eu consigo ajudar uma pessoa da minha família, por exemplo, que está com ansiedade, que está com depressão, como eu consigo ajudar? olha, vamos pensar no caso de cada um estar na sua casa, né? Então, a gente precisa estar mais presente, seja no telefone, seja através de uma videochamada, seja uma coisa que eu escutei essa semana, que às vezes que existem outras maneiras de cuidar. Como assim? Você deixar uma mensagem, você deixar um bombom, você dizer para a pessoa o quanto essa pessoa é importante para você. Às vezes a gente passa dias, dias e dias convivendo e a gente esquece de dizer a essa pessoa o quanto essa pessoa é importante para você, o quanto essa pessoa faz diferença na sua vida. Cuidar de uma maneira diferente dessas pessoas, passar uma orientação de fazer atividade física, o cuidar mesmo, dar atenção a essa pessoa. Já que a gente tá mais tempo em casa, eu tô aqui. Você tá bem hoje? Como é que você acordou hoje? Você dormiu bem? Tá? Muitas vezes esse contato, essa ligação, esse carinho ajuda muito ao outro a sair dessa situação. Porque sozinho ele não consegue. Mas se tiver algum outro que possa estar ali, que possa dar uma palavra, que possa fazer alguma coisa por você, aí sim ele consegue. Então, Perfeito. tenta ser mais presente da maneira que é possível ser, através de uma ligação, através de uma videochamada, através de eu mesma, por exemplo. Eu tenho uma avó que ela tem 90 anos. Ela não está podendo sair de casa. E que, como todo mundo está trabalhando, pelo menos em algum parte, tá todo mundo com medo de ir lá, porque para que ela não corra nenhum risco, para ela não pegar, né? Então, o que é que a gente tem feito? Eu tenho pego algumas atividades que ela pode fazer em casa, mando para ela, tem uma pessoa com ela que sabe mexer no WhatsApp. Então eu mando para ela. Ela gosta de pintar. Eu já pedi para ela pintar 2 quadros para colocar lá no local que eu atendo. Ela gosta de fazer caixa. A gente já mandou comprar caixa para ela e fazer para ela ir pintar. Então, de acordo com a faixa etária, de acordo com aquilo que a pessoa gosta de fazer, a gente pesquisa, a gente vai elaborando as coisas que essa pessoa consegue e pode fazer Porque a dentro da gente realidade de tem, cada pessoa. a gente tem esse costume, o mau costume de só falar as coisas quando a pessoa morre, né? Quando a pessoa morre, nossa, aquela pessoa mais maravilhosa, mas nunca falou nada para aquela pessoa. Eu senti isso na pele, meu pai faleceu ano passado. E muitos primos, assim, fazendo declarações pro meu pai, eu acho que nunca chegaram a falar assim, tio, te amo. Nunca. Você Eu fala, digo nossa, muito. esperou morrer para poder Ó, a gente falar? só tem duas certezas nessa vida. Uma certeza é que um dia todo mundo vai morrer. E a Verdade. outra certeza é que a gente nasce para ser feliz. Se você não estiver sendo feliz, ou se você não estiver buscando ser feliz, alguma coisa está errada, alguma coisa não está muito legal. Então, não deixe para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Uma das perguntas que eu faço quando eu tô lá fazendo a terapia é: se você morresse daqui a 5 minutos, qual era a última coisa que você faria?
O que é que você iria fazer? E aí as pessoas ficam assim, param, pensam, às vezes ninguém gosta de falar sobre isso. É um assunto que é um tabu. A morte para a maioria das pessoas é um tabu. Mas é um tabu porque as pessoas não encaram a morte como não encaram assim, acabou tudo, mas não param para entender que a gente pode ressignificar isso. O quê? Como, Juliana? Existe um limiar entre a vida e a morte. E esse limiar é justa a vida. E o que é que a gente está fazendo para estar feliz, para estar bem hoje? Tem muita gente que eu ouvia dizendo assim, eu quero logo que chegue o final do ano. Tá, se você quer logo que chegue o final do ano, você está antecipando o teu momento de viver. Você quer antecipar um prazo para viver. Você quer adiantar a morte, você está adiantando a morte. Você quer isso, e aí você esquece que quanta coisa você tem para viver daqui para lá. Quanta coisa até o final do ano pode acontecer para você. Quanta coisa você pode se reinventar. E assim, você me perguntou o que é que poderia fazer pelos seus. Engraçado, assim, às vezes as demonstrações de amor são demonstrações mais sutis, mas são mais sutis, mas a gente consegue perceber. Por exemplo, tem uma família que tá ali e aí de repente chega alguém, chega um irmão na tua casa. E aí o irmão abre a geladeira, vê que não tem muita comida. E aí ele vem no outro dia, volta e te faz uma visita e chega com um monte de coisa. Ele não precisou dizer a você que ele te ama, mas ele chegou com coisas que pudessem ser a sua geladeira. Atitude. Exatamente. Né? Atitude também é importante. Com atitude. Né? Então, às vezes, muito mais do que uma palavra, a atitude é mais importante. E a gente também precisa entender que nem sempre o outro tem facilidade de dizer, olha, eu te amo, mas que o outro pode chegar assim, dar um abraço, dizer, e nesse abraço significa, eu tô aqui com você, tô do teu lado, não vai faltar nada pra você, tá? Então, assim, existem outras... ano eu descobri a história das linguagens do amor, que eu não sabia. Eu conheci um pessoal em Portugal que eu tô fazendo mestrado, e aí uma das meninas comentou, você sabe a história da linguagem do amor? Qual é a sua? Eu falei, eu não tô nem sabendo isso, não sei nem o que é, né? E aí ela explicou, tem gente que fica assim feliz com o serviço, que você chega lá, por exemplo, você vê a pia cheia de prato, você vai lavar, você chega lá e lava os pratos para a pessoa fica super feliz. Tem gente que gosta de presente, tem gente que gosta de ser elogiada. Aí eu falei pra ela, então eu adoro o serviço, porque não tem coisa que me deixa mais feliz é que quando eu chegar em casa, a casa tá limpa, né? Tipo assim, marido... E aí isso tudo também faz parte do autoconhecimento, né? De você entender o que te deixa feliz, o que o outro pode fazer para te deixar feliz. Mas mais do que isso, eu digo muito assim, existe um lema que eu sempre vou lembrar, que é o dos bombeiros. O que é que o lema do bombeiro diz? Para você... Quando tem alguma coisa acontecendo, você tem que salvar o outro primeiro ou se salvar primeiro. E aí, você precisa se salvar primeiro, porque se você não conseguir se salvar, você não consegue salvar o outro. Perfeito. Então, se a gente não conseguir entender o que faz com que a gente fique bem, o que nos deixe bem, o que nos deixe feliz, o que a gente se sente bem fazendo no nosso dia a dia, a gente não vai conseguir fazer nenhum outro feliz. A gente não vai conseguir nem fazer nós mesmos felizes. Então, a gente precisa parar para se entender, para se conhecer, para mudar aquilo que a gente acha que é preciso mudar, para trabalhar nossas crenças, para trabalhar os nossos pensamentos improdutivos, para trabalhar os pensamentos que geram ansiedade. A ansiedade, a maior parte das vezes, é a antecipação de um futuro que a gente não tem um controle, daquele futuro que a gente não sabe que vai acontecer. Então, para que a gente vai sofrer por aquilo que a gente não vai acontecer? Se a gente começar a sofrer por aquilo que está acontecendo aqui, agora, fica mais fácil. Aqui agora, eu tô sem comida, por exemplo. O que é que eu preciso fazer para conseguir essa comida? O que é que eu preciso fazer para conseguir? E aí a gente vai traçar um plano de ação e um plano de estratégias que nos leve a conseguir executar aquilo que a gente precisa. Mas, para isso, a gente tem que
trabalhar o nosso hoje. A gente tem que sim planejar o futuro, mas não como uma coisa concreta, porque amanhã a gente não sabe o que é que vai acontecer. E eu acho que esse Covid veio muito para que as pessoas trabalhem o hoje, para que as pessoas vivam o dia de hoje. Vai mudar tudo. A nação é antes e depois Covid agora. Vai ser dividida assim. Isso. Porque mudou tudo. Uma coisa que eu tenho achado muito interessante são essas lives com esses artistas. Que, assim, tem feito com que as pessoas parem e pensem que vocês podem fazer uma mesa legal, que vocês podem aproveitar dentro de casa com os seus. Poxa, como é prazeroso você estar dentro de casa, você tá com os seus, você tá reunido ali, você tá conseguindo se divertir, ser feliz naquilo. Então, a gente precisa descobrir o que nos dá felicidade, o que nos deixa feliz, para a gente diminuir essa quantidade a gente estava e está ainda, e eu acredito que quando passar isso vai surgir uma quantidade enorme de pessoas buscando ajudas psicológicas. Por quais motivos? A maioria, eu não tenho tempo nem para respirar. Então, se você não tem tempo para respirar, imagine um tempo para parar para pensar em você, para parar para planejar, para parar para seja lá o que for. E aí vão surgir todas essas patologias. Eu nunca vi tanto caso de suicídio. Eu atualmente estou morando em Arapiraca e o número de suicídio daqui é um absurdo. A gente fez uma campanha no último Setembro Amarelo e assim, é um índice altíssimo. Então, por que as pessoas estão querendo tanto deixar de viver? Porque uma pergunta também que eu faço, que as pessoas têm dificuldade de responder é: você tá aqui pra quê? Pra que você... Se você entrasse na frente do... Se você tivesse num julgamento, na frente do juiz, e tivesse que se defender, porque entre a tua vida e a tua morte, por que você tem que viver? As pessoas têm muita dificuldade de se defender. E aí eu digo assim, poxa, se você não consegue se defender, quem vai se defender por você? Como é que você sabe? Quem é que vai conseguir dizer a você por que você precisa viver? Se você mesmo não souber. Então, a gente precisa pensar, por que eu preciso? Por que eu quero estar viva? Tem que ter, sim, algum sentido. Se tiver sem sentido, alguma coisa está errada. E você precisa buscar uma ajuda, um profissional que possa te ajudar. Com urgência, isso, né? Com urgência. E, às vezes, esse profissional pode ser, sim, um psicólogo. Às vezes, você precisa, sim, que seja encaminhado para um médico psiquiatra que faça essa ajuda junto com o profissional psicólogo, não é? Mas, às vezes, quando tem outras pessoas ao redor, um amigo, um irmão, que a gente consiga perceber no olhar, não estou trabalhando. Porque vai dar sintomas. Você pega uma pessoa que já está no nível de ser suicida, alguma coisa vai estar diferente nela. Ou não. Ou consegue mascarar. Geralmente, não. Geralmente, ela dá, sim, alguns sintomas. Sim, ela aparenta, sim, com um humor mais deprimido, ou com uma fala, ou com uma frase dizendo que a vida não tem mais sentido. É claro que não é uma regra, né? Mas geralmente essas pessoas dão, sim, algum sinal. E a gente que está no dia a dia convivendo com a pessoa, a gente consegue perceber. Só que às vezes a gente está tão interessado naquilo que está acontecendo somente na nossa vida, que a gente não para entender que tem um colega que está chegando, está mais triste hoje no trabalho. Eu posso chegar para ele e perguntar: o que é que você tem? Tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Então, talvez seja isso. E aí ele encontra um apoio, ele encontra um ombro amigo, ele encontra uma pessoa que pode dividir com você e que pode, às vezes, um gesto, um bom dia. Eu costumo contar uma história de uma mulher que ela ligou para uma psicóloga e ela disse assim: eu vou tirar minha vida agora. E aí desligou o telefone e saiu no carro. E aí no meio do caminho ela encontrou um menino de rua, um menino que estava vendendo confeito na rua. E aí ela abriu o vidro: não quero não. Aí ele olhou para ela e disse assim: tia, como você é bonita. Você é tão bonita. E aí ela ligou novamente para a psicóloga e ela disse que não mais ia tirar a vida dela.
e chegou no consultório da psicóloga, Uhum. parou lá, sentou, foi conversar, foi falar sobre isso, mas ela disse, olha, doutora, o que me fez parar foi aquela criança que ele conseguiu me notar, e ele disse o quanto eu era bonita. Então, assim, às vezes, um elogio, um abraço, uma palavra pode fazer a diferença, né? E faz a diferença, e aí a gente consegue mudar tanta coisa, né? Ju, e você Esse é o tem percebido muito adolescente também com depressão? Eu não sei se é a minha impressão. Na nossa época, né, 1990, 1985 para cá, eu não lembro de ter tanta criança e adolescente depressivo, ansioso. Agora, é Mas assim, tem sim, tá absurdo. aumentando bastante. Mas o que é que eu costumo dizer? Se você vem de pais ansiosos, os pais vão passar para o filho essa ansiedade, esse ritmo. Se você vem, as crianças são um reflexo dos pais. Pode parar para analisar. Quando a criança começa a agir, ela age como seu reflexo. Então, se você vive na correria, vamos logo, tá tudo apressado. A criança vai ser uma criança mais apressada. Se você vive, tudo tá insatisfeito, tudo não tá bom, tudo tá. O que eles têm reclamado ultimamente é. Minha mãe não tem tempo para mim, meu pai não tem tempo para mim, não briga, só sabe brigar, só sabe reclamar. E aí, onde é que tá o lado bom? Onde é que tá o lado de sentar no chão e brincar com teu filho? É difícil. Brincar não é fácil. Para mim não é tão fácil. Eu nunca fui uma criança de brincar, mas hoje eu precisei aprender a brincar para eu trabalhar tanto com as minhas crianças quanto com as minhas de casa. Juliana, é fácil? Não, não é tão fácil. Você tá Mas falando você, às vezes, isso. Eu também não era uma criança de estar com boneca. Minha mãe até fala, você era uma criança muito estranha. exatamente, eu era uma criança adulta, eu só gostava de brincar se fosse de comprar, de caixa. Essa Então, bobeirinha de casinha, de não sei o que, não era comigo também. não. Então, assim, é difícil para você ter que se adaptar a uma nova rotina, mas é preciso. Se você fez essa opção por ser pai, por ser mãe, a gente precisa abdicar. E às vezes não é abdicar do dia todo, não, gente. Meia hora que você pare, que você brinque com seu Faz filho, toda a já é o diferença. suficiente. Faz toda a diferença. Meia hora que você diga assim, ó, filha, eu tô aqui, eu amo você. Eu todos os dias viro para minhas duas filhas e digo, filha, você é tão linda. Ela podia nem ser, As duas mas são, as duas são lindas. elas iam estar escutando do mesmo jeito. Porque é preciso que a criança escute o quanto ela é bonita, o quanto ela é capaz, o quanto ela é inteligente. Ela vai começar a se acostumar que ela é assim. Se você começar a virar, você é muito danada, você é muito impossível, aí a criança vai começar a entender e vai reproduzir que ela é danada, que ela é impossível, que ela é... E é isso que está acontecendo com os adolescentes. Eles escutam tanto essas coisas que eles não conseguem entender qual é o lado bom que eles têm. Se eles não prestam, se eles não têm nada de bom, para que eles querem viver? E aí eles criam e começam a ser crianças e adolescentes sem habilidade. Se os pais não ensinarem as habilidades sociais para os filhos, pode prestar atenção. Os pais que são mais tímidos, as crianças são mais tímidas. Então, Os pais que são mais comunicativos, as crianças são mais comunicativas. Por quê? Porque a criança aprende a habilidade que o pai ensina. A minha mãe fica admirada como a minha filha é independente. Em que sentido? Ela já toma banho sozinha, claro que pela minha supervisão. Ela troca de roupa sozinha, ela já sabe comer sozinha. Ela só tem 4 anos e ela faz tudo sozinha. Por quê? Porque eu comecei a criar nela uma habilidade que ela pudesse fazer as coisas que são permissíveis para a idade dela sozinha. Eu sei que tem crianças de 7 ou 8 anos que ainda não faz. Mas isso é natural, vai, claro, da crença de cada um. Mas às vezes
para o mundo tão corrido de hoje, a gente precisa acelerar ou trazer ou desenvolver alguns processos. É claro que tem dias que eu digo, filha, senta aí, eu vou te dar a comida. E aí eu dou garfo por garfo na boca dela. Mas eu quero que ela entenda e que ela saiba que no dia que eu tiver mais com a menorzinha, mais ocupada com a menorzinha, ela possa não sentir e comer bem. Para que eu pudesse ter a minha filha menor, eu tive que trabalhar com ela um pouquinho mais dessa independência. Agora, a gente não pode confundir a independência com a autoridade. Ela não precisa ter a autoridade para comigo. Ela tem a independência. E as crianças querem e precisam e gostam de regras e limites. Eu sempre pergunto a ela bem assim. Às vezes eu acho que é assim, Filha, como não tem tempo para criança, também não dá limites. Não tem tempo para ensinar, não tem eu tempo pergunto a ela assim. limites. E é complicado. Eu pergunto a ela bem assim, ela passava, agora mais não, porque tá todo mundo de quarentena, mas ela passava o dia na casa da avó. E aí eu dizia assim, filha, você prefere ficar na casa da vovó que não tem regra nem limite, ou você prefere ficar em casa que tem regra e limite? A resposta dela foi ficar em casa que tem regra e limite. Então as crianças gostam, porque as regras e os limites fazem com que elas sintam que você tá cuidando, que você tá amando ela. Então, assim, eu acho que vale uma reflexão. Esse tempo de quarentena é uma reflexão que a gente precisa fazer. O que é que a gente tá fazendo com o nosso tempo? O que é que a gente tá fazendo com as nossas crianças? O que é que a gente tá fazendo com a nossa vida? O que é que a gente tá fazendo com o nosso dia a dia? E tentar traçar estratégias para a gente ficar um pouco menos doente mentalmente. Por que é que essas doenças mentais estão crescendo tanto? Pela vida de correria, pela vida sem regra, pela vida sem organização. Muita gente sofre porque não consegue ter uma organização de tempo. Se organizar no tempo também é preciso para a gente ter uma saúde mental. É verdade. Não, você tem toda a razão. Então, resumidamente, o que pode nos ajudar? Exercício físico, meditação. Exercício físico, respiração, meditação, criar uma rotina para você dentro de casa, buscar bons livros, cuidar da sua casa, organizar as coisas, se planejar também para depois. Pensar sobre você, pensar no que você precisa melhorar, pensar nos teus pontos fortes, nos teus pontos fracos, naquilo que te dá energia, naquilo que você fazia há muito tempo, que você deixou de fazer e que nunca mais você fez. Então, assim, é se reinventar mesmo. É parar e se reinventar nesse momento onde a gente pode parar, pode desacelerar. E aproveitar esse tempo realmente para desacelerar. Às vezes é importante a gente ficar lá, deitar, não pensar em nada. Então, vamos tentar usar esse tempo para que a gente possa trabalhar a nossa saúde mental mesmo. É essa saúde mental que é tão importante e que a gente precisa para o nosso dia a dia. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção e que eu concordo plenamente é que a gente primeiro precisa ser feliz, para depois fazer qualquer outra pessoa feliz. Porque se você é uma pessoa infeliz, você vai transmitir essa infelicidade para qualquer pessoa. E eu acho que a felicidade não depende do outro, depende da gente mesmo, né? Com certeza. Só que tem muita gente que não consegue parar para entender o que te faz feliz. O que é que você pode fazer? Qual a missão da tua vida? Qual o sentido da tua vida? Então a gente só vai conseguir ser feliz se a gente entender isso. E a gente começar a ter atitudes para nos aproximar dessa felicidade. É claro que ninguém vai ter uma felicidade constante, mas vamos ter momentos de muita felicidade, momentos felizes. E esses momentos a gente pode tanto... não precisa só esperar chegar, a gente pode também fazer acontecer. Ah, eu tô em casa, eu vou fazer uma mesa de café da manhã diferente para minha família. Eu vou fazer um almoço especial. Eu vou fazer um jantar. Para que a gente fica guardando tanto prato, tanto copo para aquele dia especial? Se esse dia especial pode ser hoje, que nunca pode ser agora. Dia especial, né? Aquelas taças que ninguém nunca nem usou. Eu mesmo tenho usado tudo, porque para mim eles são mais especiais. O momento de hoje é o mais especial. Amanhã eu não sei o que vai acontecer. Eu preciso saber e fazer acontecer o dia de hoje.
Perfeito, perfeito. E eu tiro de exemplo a minha própria vida. Meu pai estava bem, sabe? 49 anos, atleta, correndo maratona, nunca bebeu, nunca fumou. Sentiu uma dor, era infarto, não era infarto, se interna, morre em 3 dias. Não deu nem tempo de chegar. Né? Então, assim, eu acho que o Então, viver hoje, o ligar pai te amo, mãe te amo, é muito importante. Tentar ser feliz, tentar achar um motivo para viver, né? Fazer coisas que a gente gosta. Se gosta de pintar, pinta. Se gosta de fazer caixa, vai fazer tricô, vai costurar, e né? Procurar uma você, coisa mais do que que dê prazer. ninguém, pode dar esse exemplo aqui pra gente. E se todo. É como eu falei anteriormente, às vezes a gente aprende no amor, às vezes a gente só aprende na dor. A dor. Era muito bom que todo mundo conseguisse aprender no amor, porque não precisaria chegar na dor, não é? Mas esse Covid está vindo como a dor. Mas eu tenho certeza que muita gente vai sair diferente, que muita gente vai conseguir ressignificar esse momento para que possa conseguir agir diferente, pensar diferente, ser diferente. Pensar em coisas boas também. Não ficar só pensando no emprego que perdeu, né? Na pessoa que morreu. Isso, Tem que tem pensar em tanta coisas coisa boas. mais. E isso, a gente precisa pensar em coisas também positivas, trazer pensamentos positivos, pensar naquilo que a gente pode ter e que a gente ainda tem. Ah, Juliana, não é doloroso perder alguém. É muito doloroso, é difícil de ressignificar. Se você está tendo dificuldade, ou quem estiver tendo dificuldade, precisa sim, talvez, pedir ajuda e buscar ajuda. Mas a gente tem que entender também que enquanto a gente tem vida, a gente precisa ser feliz. Perfeito. Então, existe um livro de Elizabeth Kubler-Ross que ela fala sobre a morte e o morrer, que ela fala isso. Enquanto se existe vida, existe esperança. E se existe esperança, a gente precisa sim ser feliz. E a gente precisa se manter feliz. Então, vamos tentar buscar e ficar do lado mesmo dessa esperança para se sentir feliz e ter mais empatia com o outro e ter mais pensar um pouco mais no outro também. Como assim? Ah, se você, eu mesma tenho dito, olha, eu não vou deixar de pagar a escola da minha filha. Quantos professores vão ficar desempregados se eu deixar de pagar? Eles estão tentando fazer o máximo, se esforçando para passar um dever, para poder fazer videoaula, mesmo que talvez ela não absorva tanto. Ali então são seres humanos, são vidas que estão ali e que nos serve tanto quando tá normal. E por que agora, no momento de dificuldade, eu vou virar as costas? Não, a gente precisa ter uma empatia com o outro, a gente precisa Tem se muita gente se colocar no lugar. aproveitando disso, né? Tá se aproveitando para não estar recebendo igualmente, mas tá se aproveitando para não pagar ninguém. Exatamente. Então, assim, vamos tentar ter uma consciência mais, não se aproveitar desse momento para poder usufruir de alguma coisa. Vamos tentar pensar um pouquinho mais no outro, se colocar no lugar do outro. É muito importante nesse momento. Tanta gente que precisa dessa solidariedade, não é? Então, eu acho que é esse o recado que a gente precisa trazer para as pessoas. E aí eu queria também aproveitar e te agradecer por Imagina. esse momento, dizer que bom que a gente se reencontrou assim, não é? Sim, E estou muito eu que feliz por agradeço. esse momento de conseguir falar para as pessoas o quanto esse momento precisa ser diferente, precisa trazer um novo significado na vida das pessoas, Sim, não é? perfeito. E é um prazer estar aqui falando com você. O prazer foi todo meu. Eu agradeço mais uma vez as suas palavras assim, foi concordo com tudo, 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 tudo. Foi tudo assim extremamente edificante, né? E que as pessoas que nos assistem, inclusive eu vou colocar esse vídeo no YouTube, né? E aí vai ficar, né, para quem estiver precisando ouvir a sua palavra, que foi sensacional. Ju, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. E até a próxima. Quem sabe a gente grave outra live com outro assunto. Com certeza. E vamos nos encontrar por aí. Eu queria agradecer a todo mundo que eu vi que participou, que entrou, que comentou. E se precisarem de ajuda, o meu Instagram profissional é psicóloga Juliana Seton. Eu tenho sempre respondido as pessoas que têm buscado uma orientação, que têm um conforto. E a gente precisa se solidarizar
solidarizar nesse momento. Perfeito. Então, muito obrigada e estou aqui para qualquer dúvida, para o que vocês precisarem. Perfeito. Ju, obrigado, um abraço na família. Fica com Deus. Tchau, Beijo, pessoal. Tchau. tchau.